Você sabe como fazer a delimitação do seu tema de TCC? Se você quiser saber como fazer da forma correta, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores a desenvolverem seus trabalhos acadêmicos da forma correta. Bem, em relação ao vídeo de hoje, nós estamos na série dos 12 primeiros passos para realizar o TCC e este é o nosso quarto passo. Bem, no vídeo anterior a gente falou sobre a escolha do orientador e da orientadora. Uma vez vendo e escolhendo este orientador, quem vai fazer a sua orientação, você também vai saber como é tratada esta temática por este docente. Então, quais são os artigos, os trabalhos que esse docente já publicou, já apresentou, palestras sobre o tema, e isso vai te facilitar para delimitar, para restringir o tema. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer é, se você quer ter sucesso na sua pesquisa acadêmica, você precisa restringir ao máximo o seu TCC. Não busque fazer algumas pesquisas que elas não são apenas ousadas, né? São pesquisas que pretendem fazer mais do que a capacidade humana, não é a sua capacidade, mas a capacidade humana permite. Então, não busque, por exemplo, você não pode falar que vai trabalhar sobre democracia. Bem, para você tratar sobre democracia, você vai ter que tratar sobre tudo. Imagine, quantos livros você vai conseguir esgotar o tema? Você vai conseguir abordar todas as questões que são levantadas na ciência sobre democracia? Dificilmente você vai conseguir isso. E é por isso que eu ressalto, primeira coisa em relação à delimitação do tema, restringir ao máximo. Não queira temas muito amplos, porque você não vai conseguir definir a pesquisa. Imagine, por onde começar a falar sobre democracia? Porque você não vai escrever um manual falando de tipos de democracia, quando surgiu a democracia. Não, você tem que investigar determinado problema. Quais são os problemas todos? Democracia onde? No Brasil, na América Latina? Então entenda, você tem que fazer estas perguntas para restringir e recortar o tema. E é por isso é interessante escolher o orientador ou orientadora antes, para quê? Para facilitar, por meio da pesquisa deste docente que você pretende submeter o projeto e desenvolver o TCC, exatamente para você conseguir restringir ao máximo o seu tema. Bem, se você já apresentou o projeto, já foi aprovado, já tem o orientador e orientadora definidos e está assistindo este vídeo, se o seu tema ainda estiver amplo, restrinja ainda mais. Sempre recorte ao máximo o tema, porque pense, você precisa esgotar, ler ao máximo aquele tema, então não pode ser algo muito amplo. Então vejamos algumas questões que eu quero apresentar para vocês. Bem, para restringir ao máximo, eu falo que existe a regra dos 4, que são 4 critérios que ajudam na hora da delimitação, né, da restrição ao tema, da restrição temática. Então vamos ver esses critérios. Bem, o primeiro de todos é o critério temático, efetivamente. Qual aspecto do tema, por exemplo, qual aspecto da democracia você quer trabalhar? Ah, eu quero os instrumentos para a democracia participativa, por exemplo, audiências públicas. Pronto, restringi mais o meu tema. O segundo limite é o espacial. É um critério espacial. Em qual local? No Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na América Latina, na União Europeia. Bem, quanto mais restrito, melhor. Eu recomendaria para um TCC que fosse no Brasil, porque imagine, para você fazer um estudo comparado, falar da América Latina, você vai ter que entender a questão em todos os países da América Latina. Então, é muito complicado. E também tem a questão de acesso de obras, o levantamento bibliográfico, enfim, você precisa verificar se tem disponibilidade dos dados que você precisa na internet. Então, tudo isso são elementos negativos para que você escolha um tema democracia na América Latina. Por exemplo, ou mesmo audiências públicas como instrumentos de fortalecimento da democracia na América Latina. Ainda assim, é muito amplo. Então,
usar o critério espacial e tentar restringir o espaço, né, o local de pesquisa ao máximo. O Brasil já está mais razoável. Bem, também tem o critério que a gente chama de temporal. Este critério temporal é qual que é o lapso temporal? Vocês querem trabalhar no século XXI, no início do século XXI? Por quê? Né? No final do século XX, no processo de redemocratização do país? Qual é o lapso temporal para restringir a sua pesquisa? Quer dizer, você vai estudar as audiências públicas a partir da Constituição de 88 até hoje ou não? Nos primeiros anos da Constituição ou agora, nos últimos 10 anos? Qual é o lapso temporal? Eu sempre penso, por que que eu quero este lapso temporal específico, né? E o último é o critério doutrinário. Qual é o referencial teórico para você trabalhar este assunto? Você vai trabalhar a pesquisa ou a desenvolvida em relação a audiências públicas na democracia de qual autor ou autora? Da importância dela na democracia. Então, escolher um referencial teórico sempre é muito importante para ajudar na delimitação do tema, porque imagine, vários autores trabalharam sobre esse assunto. Mas se você definir, por exemplo, que você vai trabalhar com a teoria desenvolvida por um autor ou uma autora específica, isso vai facilitar. Não é obrigatório, mas é um critério que facilita para o desenvolvimento da sua pesquisa. Por quê? Porque você vai se aprofundar naquele referencial teórico. Você vai buscar mais dados daquele referencial teórico. Então vai ser algo bem mais restrito. Então isso vai te ajudar bastante no desenvolvimento da sua pesquisa. E essas são o que eu chamo de regra dos 4 critérios, né? A regra dos 4. Porque com estas 4 restrições, com estes 4 critérios, você consegue restringir ainda mais. Aí você deve me perguntar, mas professora, então aí aplicando esses 4, mesmo escolhendo um referencial teórico, meu tema está delimitado? Bem, totalmente delimitado, seu tema, o recorte epistemológico totalmente efetivado, só vai acontecer no próximo passo, que é o passo 5, que a gente vai trabalhar, que é exatamente a definição do problema-chave. Porque uma vez definido o problema-chave, que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, aí sim você vai estar apto ou apta para definir e consolidar a delimitação do seu tema. Porque o problema-chave facilita, né? Você vai falar sobre as audiências públicas, mas qual que é o problema? Está tendo pouca audiência pública? Quer dizer, tudo isso vai facilitando para que você consiga restringir de uma forma mais adequada o seu tema. Bem, pessoal, essas são as principais recomendações. Espero que tenha os ajudado. E como eu sempre peço, se gostaram deste vídeo, comentem, compartilhem, curtam, para a gente é muito importante a opinião de vocês. E se vocês ainda não se inscreveram, inscrevam-se no nosso canal, clicando no sininho aqui abaixo. Vocês vão receber notificações diárias, porque a gente sempre está postando novos conteúdos atualizados que com certeza vão te ajudar na elaboração do seu TCC. Muito obrigada e até o próximo vídeo.